Olá a todos, meu nome é Rodrigo Santana. Hoje trataremos aqui da lei número 9.503 de 97, crimes de trânsito. O tema a ser estudado hoje, lei número 9.503 de 97, crimes de trânsito. Faremos aqui uma análise objetiva. Dos crimes de trânsito. Discorreremos sobre os principais pontos desta lei, Código de Trânsito Brasileiro, a partir dos artigos que tratam sobre os crimes, com enfoque nas questões de prova anterior, né? De modo que você consiga absorver o máximo de conteúdo no menor tempo possível. Bacana? Eventualmente, repita, para você que está pelo podcast, repita o episódio, né? Para você que está nos acompanhando pela tela do computador, repitam a aula, é importante para fixação, mas estejam certos que os principais pontos a gente sempre pondera, a gente sempre repete para fins de fixação. Bacana? Então, vamos aqui dar início à nossa aula. Lei número 9.503 de 97, crimes de trânsito. Artigo 291. Né? Vamos aqui dar um enfoque à letra da lei, que é o que mais cai em prova, que é de fato cobrado. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículo automotor previsto neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, no que couber. Então, portanto, primeira informação já relevante, né? A aplicação subsidiária do Código Penal e do Código de Processo Penal, bem como a Lei dos Juizados de Pequena Causa. Juizado especial, lei número 9.099, e, portanto, os seus benefícios como suspensão condicional do processo, transação penal e por aí vai, né? Procedimento mais célere para os crimes cuja pena máxima não ultrapassem a 2 anos, né? Então, se a pena máxima combinada nos crimes aqui previsto não ultrapasse o prazo de 2 anos, aplica-se a lei número 9.099, né? Bem como seus benefícios, transação penal, suspensão condicional do processo, né? Termo circunstanciado de ocorrência, famoso TCO. Bacana? Então, Código Penal, Código de Processo Penal, lei número 9.099, aplicável ao CDC. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, parágrafo 1º, aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, exceto se o agente estiver. Então, para fins de prova, vamos lembrar que lesão corporal culposa aplica-se à Lei 9.099, ok? Imagina, lesão corporal culposa, um delito de certo modo leve. Então, de certo modo leve, então você vai aplicar a Lei 9.099. Esse é o raciocínio, né? Não há na lesão corporal pena máxima superior a 2 anos, não há na lesão corporal culposa,
Ok? Bacana. Então você vai aplicar a lei no número 9.099. Todavia, você vai excluir, e é isso que cai em prova, e é de fácil raciocínio. Você não vai aplicar a lei número 9.099 se o agente estiver sob influência de álcool ou qualquer substância que determine dependência. Então, aplica-se aos crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, né? Então, em se tratando de crime de trânsito, eu vou excluir a aplicação da lei número 9.099, a lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, se o agente estiver sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência. Fácil, né? Ora, se tiver sob influência de álcool, nós não vamos dar benefício aqui, não. Pronto, esse é o raciocínio. 2. Participando em via pública de corrida, disputa, competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Ou seja, o famoso racha, né? Ou pega. Então, se tá fazendo gracinha na pista e ele vem a causar lesão corporal, não vai ter benefício da lei número 9.099. Bacana. 3. Transitando o veículo em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50%. Então, se ele está transitando em velocidade superior, ok. Mas se essa velocidade superior for acima de 50%, ai não, esse cara já estava correndo demais. Esse cara poderia ter evitado, né? Tava correndo demais, então se ele causar uma lesão corporal aqui, culposa, naturalmente, né? Por se tratar de delito de trânsito, não, aí também não vai ter benefício aqui não, né? Então, em resumo, importante e cai em prova, em se tratando do delito de lesão corporal culposa, não vai aplicar a lei número, não será aplicado os benefícios da lei número 9.099 se o agente estiver bêbado ou drogado, se ele estiver fazendo racha ou se ele estiver acima de 50% da velocidade permitida. Ponto. Isso aí é o que basta para a gente acertar a prova. Agora eu gostaria de chamar a atenção para uma característica muito importante nos delitos de trânsito. Eles são, via de regra, delitos culposos, né? Lesão corporal culposa, homicídio culposo. Por quê? Em se tratando de lesão corporal dolosa, ou seja, eu no trânsito quero causar lesão corporal àquele pedestre, por exemplo, né? Aquele transeunte, ou eu no trânsito quero matar aquele pedestre ou transeunte, eu vou responder com base no Código Penal, né? Se eu utilizo o veículo como instrumento para alcançar o fim de praticar o delito, eu vou responder com base no Código Penal. Então, se eu quero matar e eu vou usar o veículo para chegar a essa finalidade, olha, encontrei o meu algoz ali no ponto de ônibus, eu vou passar com o carro em cima dele. Aí você pratica homicídio, porque sua finalidade é matar. Porém, se você está no seu veículo e por imprudência, negligência ou imperícia, você acaba causando ali uma lesão corporal, você acaba causando uma morte, você vai responder com base no Código de Trânsito Brasileiro.
Bacana? Então a questão vai trazer. Eu estava fazendo racha, eu bebi demais e fui dirigir. Eu não quis inicialmente aquele resultado. Eu não pretendia aquele resultado. Eu não tinha nenhuma rixa contra a vítima, né? Eu não tinha intenção de matar a vítima. Eu não tinha intenção de matar o meu passageiro. A minha finalidade era só dirigir, né? Eu fui imprudente, fui negligente, né? Por aí vai, mas o meu resultado, eu não quis inicialmente aquele resultado. Então, a questão vai trazer isso para você distinguir, né? É a finalidade. Então, via de regra, os delitos do Código de Trânsito Brasileiro são culposos. Bacana? Mas veremos especificamente cada um deles. Continuando. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação penal e não TCO, né? Então, por exemplo, nessas hipóteses em que o agente pratica o delito de lesão corporal culposa, porque se for dolosa, aí a gente vai ir para o Código Penal. Se o agente pratica o delito de lesão corporal culposa, via de regra, ele vai ter os benefícios da lei número 9.099, ok? Todavia, se esse mesmo agente estiver embriagado ou tiver usado droga, se o agente estiver participando de pega ou racha, se o agente estiver em velocidade superior a 50%, ele não vai ter os benefícios da lei número 9.099, ok? Ok. E vai ser instaurado o inquérito policial e não TCO. Via de regra, o TCO é para apurar crimes de menor potencial ofensivo. E o inquérito policial é um procedimento assim mais complexo. O TCO é um procedimento mais simples, o inquérito policial é um procedimento investigativo mais complexo. Então, nessas hipóteses, será instaurado o inquérito policial e não TCO. Bacana? Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente, às circunstâncias e às consequências do crime. Bacana? Então, vai dar uma atenção especial à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Artigo 298. Atenção. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte passageiro ou de carga, utilizando o veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetam a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. 7. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestre.
Então, são 7 hipóteses em que as penalidades do crime de trânsito serão agravadas, né? Em resumo, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, veículos sem placa, com placa falsa ou adulterada, sem carteira de habilitação, carteira de habilitação diferente da categoria, quando sua profissão exige cuidados especiais, utilizando veículo adulterado com equipamento que afetem a segurança ou funcionamento de acordo com os limites de velocidade e sobre faixa de pedestre. Bacana? Artigo 301. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. Então, atenção, muito importante, extremamente importante e cai muito em prova. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito em que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante. Bacana? Então, não haverá flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto integral socorro à vítima. Então, discutia-se antes do artigo 301 que eventual condutor que tenha causado um acidente de trânsito não teria socorrido a vítima, este não socorria para não ser preso em flagrante. E era até comum, né? Ou havia esse senso comum. Se eu socorrer a vítima, eu vou ser preso em flagrante, né? Então eu saí do flagrante e se alegava ali, talvez estado de necessidade, enfim, sem entrar na questão dogmática do que poderia ou não ser alegado para a pessoa, para o condutor não socorrer a vítima. Se eu socorrer a vítima, eu vou ser preso pela questão, pelo impedimento, pelo obstáculo que talvez o condutor pudesse ter, aquele senso comum entre os motoristas, né? Olha, se eu parar, eu vou socorrer a vítima, chegar lá eu vou ser preso, né? Porque eu bebi, porque, enfim, né? Porque eu fui imprudente e tal. Então não vou socorrer não, eu vou embora. Então, para que inibisse esse tipo de comportamento, né? Para que, ou ao contrário, para que a lei não fomentasse esse tipo de comportamento, criou-se esse artigo, né? Olha, eu não somente serei expresso aqui, mas como aqui será até um incentivo para que você socorra a vítima, né? A vida em primeiro lugar. Então vamos lá. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto em integral socorro à vítima. Bacana? Então, cai em prova e cai e muito, né? A situação em que determinado agente de trânsito poderia flagrar você na qualidade de agente de trânsito, né? Ou determinado agente de trânsito poderia flagrar ou não, e a autoridade policial deveria ou não exigir fiança, se prestar pronto integral socorro à vítima. Então é uma exceção do flagrante. Não se imporá a prisão em flagrante. Estou sendo repetitivo porque cai em prova, é tema de prova, é importante que isso esteja bem claro, né? Então, não há prisão em flagrante se
o condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, prestar pronto integral socorro. Não há prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Bacana? Observação: crime de perigo abstrato. Não se exige comprovação do risco ao bem jurídico. Exemplo é a embriaguez ao volante. Crime de perigo concreto exige comprovação do risco ao bem jurídico. Exemplo: dirigir sem CNH. Aqui a questão é a seguinte. Veremos que os crimes em espécie, ora são de perigo abstrato, ora são de perigo concreto, né? Os crimes de perigo abstrato não exige comprovação do risco ao bem jurídico, não se exige violação efetiva ao bem jurídico, ao passo que os crimes de perigo concreto, né, há uma violação efetiva ao bem jurídico. Veremos na sequência como ficará mais claro os conceitos de crime de perigo abstrato, crime de perigo concreto, né? O crime de perigo abstrato há uma antecipação pelo legislador da proteção. É o exemplo da criança com uma faca. Como se o pai chegasse para a criança e falasse: olha, é proibido pegar a faca. Ora, mas pegar a faca por si só não causa nenhuma lesão concreta, não. Né? Mas eu estou antecipando essa conduta aqui porque eu sei que se você pegar a faca, se a criança pegar a faca, provavelmente ela será lesionada. Ela pode vir a ser lesionada. As chances da própria criança se lesionar com uma faca são muito grandes. Então eu já vou proibir desde já que você pegue a faca. Eu vou proibir desde já que você dirija embriagado. E se você dirigir embriagado, será um crime. Esse crime será de perigo abstrato, porque eu estou prevendo que poderá ocorrer um dano, né? Então, poderá ocorrer um dano no futuro. Então, já vou antecipar essa conduta, vou deixar e já vou enquadrá-la como crime. Bacana? Continuando e entrando agora dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, atenção, no homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro. Se o agente conduzir o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, vamos às considerações do
homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, o primeiro ponto a ser observado é que, em se tratando de homicídio no trânsito, ele deverá ser culposo. Porque se for doloso, como nós dissemos anteriormente, deverá ser atraído lá o artigo 121 do Código Penal, né? Atrai a aplicação do Código Penal. Se eu quis matar no trânsito, utilizando o veículo, a aplicação do Código Penal. Agora, se por algum motivo, por imprudência, negligência ou imperícia, se eu excedi, se eu deixei de observar ou se eu não observei regra técnica, se eu não fui perito, se eu não fui negligente e se eu excedi, eu cometi um homicídio culposo, né? E se eu fiz na direção do veículo automotor, então a aplicação vai ser do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, pena detenção de 2 a 4 anos. E suspensão ou proibição de se obter a permissão. Ok, bacana, né? Agora, atenção ao parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção do veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se vejam os casos em que há um maior desvalor da conduta. Logo, há um aumento de pena. A reprovabilidade da conduta que é maior. Logo, né, há um aumento de pena de 1/3 à metade. Se a pessoa não tiver permissão para dirigir ou carteira de habilitação, ora, o desvalor da conduta de uma pessoa que não tem carteira de habilitação é maior, não é? Há um desvalor maior também se ele for praticado em faixa de pedestre na calçada. Não, aí é foda, né? Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Há uma gravidade ainda maior aqui, né? No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte passageiro também, né? Se o motorista de um ônibus causar um desvalor maior na conduta dele do que um passageiro que não seria o profissional do trânsito. E para isso tem um aumento de 1/3 à metade da pena normalmente atribuída. Bacana? Então, este é o aumento de pena aqui previsto para o homicídio culposo. Mas atenção, agora olha só, um desvalor muito maior e muito mais grave, né? Diante de tudo que vivemos, diante de toda a divulgação, se a pessoa dirige sob a influência de álcool ou substância psicoativa que determina a dependência droga, aí há muito maior, o desvalor é muito maior. Então há uma qualificadora, né? Penas reclusão de 5 a 8 anos. Puta merda, pena enorme, né? Então, se você mata no trânsito porque você bebeu, você vai responder por um homicídio culposo, sim, né? Porém, se você bebeu, você vai responder de 5 a 8 anos. Pena mínima de 5 anos. Pesadíssima, mas sim, né? Pesadíssima a pena para o homicídio culposo sobre a causado no trânsito sob a influência de álcool
ou de qualquer outra substância que determine a dependência. Essa pena é de 5 a 8 anos, né? E suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, né? Então, enquanto que praticar um homicídio culposo no trânsito há uma detenção de 2 a 4 anos, se esse homicídio culposo for sem habilitação, for na faixa de pedestre, não prestar socorro no exercício da profissão, há um aumento de pena de 1/3 à metade. Todavia, se esse homicídio culposo foi porque você está sob a influência de álcool ou droga, aí a pena vai ser brava, meu amigo, vai ser de 5 a 8 anos. 5 a 8 anos, pena mínima 5 anos. A mínima, você já começa tomando 5 anos, né? Então, incluída pela Lei 13.546 de 2017, né? Política de... que uma política de se for dirigir, não beba, né? Enfim, tendo em vista vários crimes ocorridos aí nesse sentido. Então veio o legislador trazendo essa pena muito dura, reclusão de 5 a 8 anos. Se você causa homicídio sob influência de álcool ou de qualquer outra substância que determina a dependência. Bacana? Então, prosseguindo aqui, importante também, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Repetindo e fixando, né? Crimes de trânsito são, em regra, crimes culposos, né? Por isso, atrai-se a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, pois se fosse doloso, seria o Código Penal. Bacana? Então, praticar a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, pena detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo. Bacana, bacana. Beleza. Então, aqui, praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. E o que cai em prova? Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses que nós vimos no artigo anterior, né? Repetir aqui basicamente, né? Se a pessoa não possui habilitação, se for na faixa de pedestre, se não prestar socorro, ou se for no exercício de profissão, de condução de passageiro. Bacana? Então, há um aumento, novamente, aqui também, de 1/3 à metade. Bacana? Se a vítima não morreu, mas resultou sem lesão corporal. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, e se do crime resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então vejam bem, e é no mesmo sentido, incluído pela mesma lei 13.546 de 2017, né?
13.546 de 2017. Enquanto que no homicídio culposo a pena mínima é de 5 a 8 anos. O legislador que também previu para o crime de lesão corporal culposa, se praticado sob a influência de álcool ou droga, e se do crime resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Uma pena para o Código de Trânsito Brasileiro também severamente, uma pena severa, uma pena por demais exasperada, e com razão. É a política de não beba, não dirija, né? De intolerância. Aliás, tolerância zero. Política de tolerância zero. Se for beber, não dirija. Senão você vai praticar crime. E se você beber, dirigir e causar homicídio no trânsito, aí sua pena vai ser grave. Vai ser de 5 a 8 anos, né? Agora, se você causar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sua pena vai ser de 2 a 5 anos. Vai ser pesada. Então, repetindo aqui para fixar, né? Pronto. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Bacana? Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, e se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiro ou de que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, atenção e para a gente entender esse delito do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro, né? O que podemos extrair aqui e o que é cobrado em prova, né? Vamos lá. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Omissão de socorro no trânsito. Então, aqui, nós temos a seguinte hipótese. O condutor, se o condutor causar o acidente, logo ele estará envolvido. E não prestar socorro, poderá responder pelos artigos 302 ou 303 do Código de Trânsito Brasileiro, mais aumento de pena de 1/3 à metade. Explicando, se o condutor do veículo, na ocasião do acidente, deixar de prestar imediato socorro a vítima,
não podendo fazê-lo, então o condutor aqui, naturalmente, ele estará participando do acidente. Bacana? Se ele foi o causador do acidente, ele vai responder naturalmente por lesão corporal culposa ou homicídio culposo, dependendo do resultado, mas aumento de pena de 1/3 à metade, né? Todavia, se o condutor aqui não foi o causador do acidente, se o condutor não causar o acidente e de alguma maneira estiver envolvido não prestar socorro, aí sim ele responde somente pelo artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, se ele não foi o causador do acidente, ele vai responder por omissão de socorro, caso ele não prestar o socorro. Bacana? Porém, se o condutor não causar o acidente e não estiver envolvido e não prestar socorro, ele vai responder por omissão de socorro do Código Penal. Bom, deixando mais claro aqui, né? Deixando mais claro aqui. É um artigo que cai muito em prova por ter essas peculiaridades. É importante que a gente o entenda por completo, né? Então, sempre quando a questão trouxer omissão de socorro, você vai ter que pensar: foi ele que causou o acidente? Então, se foi ele que causou o acidente, provavelmente ele vai responder pelo resultado: lesão corporal ou homicídio no trânsito. Bacana? E se ele responder por lesão corporal ou homicídio, ele não vai responder por omissão de socorro do 304. Ele vai ter um aumento de pena que nós vimos, né? 1/3 à metade. Nós vimos lá, né? Todavia, se ele não foi o causador do acidente, temos 3 hipóteses. Primeira hipótese: ele causou o acidente. Então ele vai responder pelo resultado do acidente: lesão corporal culposa ou homicídio. Se ele se omitiu, ele vai ter um aumento de pena. Bacana? Que é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, ele não é o causador, mas ele estava envolvido. Ele era o passageiro. Ele estava de alguma forma envolvido e ele não foi o causador, né? E nessa segunda hipótese, se o condutor não causar o acidente e estiver envolvido e não prestar socorro, aí sim ele vai responder por omissão de socorro. O crime aqui tratado, 304, né? Repetindo a segunda hipótese, a incidência do artigo 304. Ele não foi o causador do acidente, mas está envolvido. Se ele está envolvido, ele vai responder por omissão de socorro, caso não preste socorro. Bacana? Agora tem uma terceira hipótese. Se ele é um terceiro, se ele está passando na via como um transeunte ou de alguma outra forma com seu veículo, mas ele não estava envolvido no acidente. Essa terceira hipótese, o cara passou e viu um engavetamento e não socorreu ninguém. Aí nessa terceira hipótese, aplica-se o Código Penal, omissão de socorro do Código Penal, né? Porque ele não foi o causador do acidente, ele não estava envolvido. Então é uma hipótese para o causador, uma hipótese para o não causador envolvido e uma hipótese para o não envolvido. Então,
é onde aplicaremos aqui o artigo 304. Onde aplicaremos o 304? Quando ele não é o causador do acidente, mas está envolvido, né? Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprimida por terceiro ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Então, o que vem falar aqui? A incidência desse artigo, mesmo que isso é que as bancas gostam de cobrar. Mesmo que sua omissão seja suprida por terceiro, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou ferimentos leves. Então, você tem a obrigação, independentemente se houver morte instantânea, ou independentemente se houve socorro por terceiro, você tem obrigação de prestar imediato socorro. Bacana? Obviamente, você tem que ter condição de prestá-lo, né? É o que traz aqui, né? Não podendo fazê-lo diretamente por justa causa. Se você está gravemente ferido, se você não tem condição nenhuma, obviamente não vai incidir esse crime, né? E ainda, outras considerações aqui tão importantes quanto é considerado crime de perigo abstrato, ou seja, né, independentemente se houve resultado ou não, haverá o crime. Independentemente da condição da vítima, haverá o crime. Mesmo em caso de morte instantânea ou ferimentos leves, haverá caracterização do crime de omissão de socorro. A omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro não poderá ser suprida por terceiro, havendo socorro pronto e integral, e não poderá haver prisão em flagrante, nem ser exigido fiança, que nós falamos, né? Se houver socorro, não haverá prisão em flagrante e nem se exigirá fiança. Havendo risco à integridade física, não haverá caracterização do crime de omissão de socorro, né? Aqui é uma excludente ilicitude. Imagina a hipótese em que o agente sabe que se ele prestar socorro ali, ele será lixado, né? Então, naquela hipótese, ele naturalmente não vai prestar socorro, senão ele vai ser lixado lá pela população. E sendo assim, havendo risco à integridade física, não haverá caracterização do crime de omissão de socorro. Bacana? Artigo 305. Afastar o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, né? Penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa é considerado um crime de perigo abstrato. Repetindo, afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Esse artigo tem a constitucionalidade questionada, mas não foi revogado. Se não foi revogado, está aqui e pode ser cobrado em prova, né? Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência. Penas de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, né?
Então, mais uma vez, crime de perigo abstrato, né? O legislador antecipando aqui o risco de perigo ao bem jurídico tutelado, ele trouxe, pela Lei 12.760 de 2012, ele trouxe em 2012 que conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, pena de 6 meses a 3 anos sem multa. E importante, o que cai em prova é que serão as condutas previstas no caput serão constatadas por, vamos lá, concentração de álcool, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. Então, a atenção e o que deve ser memorizado. Se você apenas conduzir o veículo automotor com capacidade alterada em razão do uso de álcool ou droga, é crime. Bacana? É crime. É crime e infração administrativa. É crime e infração de trânsito. Bacana? Todavia, esse crime será constatado somente se houver concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, se houver 6 decigramas de álcool ou mais, aí será configurado o crime. Será constatado o crime. 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Lembra do número 6. Acima de 6, igual ou acima de 6 é crime. Ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Isso você constata na primeira hipótese através do exame de sangue e na segunda pelo bafômetro. Então, se constar no bafômetro mais do que 0,3, é crime. Igual ou superior, né? 0,3. Então, vamos lembrar desses dois números. 6 decigramas, 0,3 miligrama. Bacana? 6 e 0,3. Para configurar o crime de conduzir veículo automotor com capacidade alterada em razão do álcool ou da droga. E veio aqui a seguinte observação: e sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, da alteração da capacidade automotora. Por quê? Se o agente se negar a fazer o exame de sangue, e ele tem esse direito, para constatar 6 ou mais, ou se negar a soprar o bafômetro para constatar 0,3 ou mais, pode ser aferível a embriaguez por sinais. E esses sinais são disciplinados pelo CONTRAN. Então, trouxe aqui alguns sinais que indiquem a embriaguez. Sinais observados pelo agente fiscalizador. Quanto à aparência, se o condutor apresentar sonolência, olhos vermelhos, vômitos, soluços, desordens nas vestes, odor de álcool no hálito,
Quanto à atitude, se o condutor apresentar agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, olhos avermelhados e andar cabeleante. Então, se a questão trouxer que o agente se recusou a realizar o exame de sangue ou soprar o bafômetro, mas se a questão trouxer que o agente apresentava, né, hálito etílico, olhos avermelhados, andar cambaleante, fala desconexa, sinais que demonstrem, né, o uso de álcool ou droga, né, outra substância, você poderá enquadrá-lo no delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, né? Aferível por exame de sangue, número 6 ou mais, né? Ou pelo bafômetro, número 0,3 ou mais, né? Ou sinais que indiquem, que nós vimos, né? Agressividade, arrogância, odor, desordem nas vestes, exaltação, olhos avermelhados, andar cabeleante, né? Parágrafo 2º. A verificação disposta neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, né? Então, a verificação é abrangente, cabe prova testemunhal. O segundo agente ali da Blitz, ele pode ser testemunha, né? Olha, ele pode filmar, ele pode ser testemunha, né? Então, a prova, inclusive, é abrangente, né? Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime, tipificado neste artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Inmetro para se determinar o previsto no caput. Observação: qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no 65 do CTB, né? Que é a penalidade administrativa, beleza? Então, qualquer concentração de álcool, ele já toma uma multa, penalidade administrativa. Bacana? O entendimento hoje dominante na jurisprudência é de que o delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, que nós falamos, né? E que o simples fato de dirigir com a concentração de álcool prevista na lei já é suficiente para a consumação do delito. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código, pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º, 293, a permissão para dirigir ou carteira de habilitação cassada. É considerado também um crime de perigo abstrato. Então, aqui, sem mais observações, né? É crime violar a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo imposta com fundamento neste código, né? Então, se você teve a carteira, se você teve a habilitação suspensa e você dirigir, ou seja, você violar a suspensão, é crime. Bacana? Então vamos ao próximo artigo 308. Importante também e também cai muito em prova. Vamos lá.
Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar a morte e as circunstâncias demonstrem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Então vamos às observações. A primeira, que agora sim, este é considerado um crime de perigo concreto, né? Vejamos a previsão contida no caput do artigo 308. O famoso racha, né? Racha ou pega. Artigo 308. Vamos lá, ó. Participar na direção do veículo automotor em via pública, ok? De corrida, disputa ou competição automobilística. Então, participar na direção do veículo automotor. Se você está de fato na corrida, né? Está participando. Ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente, naturalmente. E aqui é o pulo do gato, ó. Olha aqui, ó. Gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, e por isso é um crime de perigo concreto, participar por si só não é crime. Não, professor, não. Pelo menos do 308, não. É certamente infração administrativa, né? Mas participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. Se você gerar, se for demonstrado que houve ali uma situação de risco à incolumidade pública, se houver testemunhas que, se os demais policiais testemunharem que gerou-se situação de risco à incolumidade pública, aí sim a incidência do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Sim, né? Então, exige-se a demonstração da situação de risco. Geralmente, a Polícia Militar coloca no histórico do boletim, gerando situação de risco à incolumidade pública. Quando na audiência são requisitados a ser
testemunha e na audiência fala: geraram risco à incolumidade pública? Sim, excelência. O réu gerou o risco. Os réus geraram risco à incolumidade pública. Então, portanto, a incidência. Portanto, haveria ali a condenação, né, do artigo 308. Bacana? Agora aqui, se da prática resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é reclusão de 3 a 6 anos. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 5 a 10 anos. Lesão corporal de natureza grave, reclusão de 3 a 6 anos. E se resulta morte, a pena é reclusão de 5 a 10 anos. Bacana? Continuando, artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. É também considerado um crime de perigo concreto. Então, atenção. Dirigir sem habilitação por si só não é crime, não. Né? Se você já foi pego sem habilitação, numa blitz, fique tranquilo que provavelmente você ainda entrará no concurso público, né? Você irá passar na investigação social. Bacana? Porque é uma infração de trânsito, né? Então, isso por si só não é suficiente para te excluir do concurso público. Bacana? Então, dirigir o veículo sem CNH, né? Ou se ela estiver cassada por si só, não é crime. Bacana? Não é crime. É infração de trânsito, né? Você considera o risco, inclusive infração de trânsito gravíssima, né? Todavia, se você gerar perigo de dano, aí é foda. Aí sim será crime. Aí sim será crime. Então, se você fizer sem habilitação ou com habilitação cassada, manobra arriscada, você praticará o crime do artigo 309. Se você de alguma maneira gerar perigo de dano, e isso o legislador vai trazer, aliás, o examinador irá trazer, né, se cobrar o artigo 309, se você gerar perigo de dano, aí sim você pratica o delito do artigo 309. Bacana. Então, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? Então, crime de perigo concreto. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu atestado de saúde física ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? E esse crime é um crime de perigo abstrato, né? Então, veja bem, é um crime, de certo modo, até comum, né? Você entregar a direção do veículo automotor a uma pessoa que não tem a carteira de habilitação. É um crime. Então, permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada,
ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde físico ou mental ou por embriaguez, não esteja em condição de conduzi-lo com segurança, você pratica crime, né? E esse crime é um crime de perigo abstrato. Atenção à súmula 575 do STJ. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Ou seja, é crime de perigo abstrato. Só de você permitir que essa pessoa dirija, você está praticando um crime, independentemente se a pessoa colocar em risco ou não terceiros. Bacana? Então, só de você entregar a chave, você já pratica esse crime. Vai, leva. Se a pessoa, atenção, ó, se a pessoa não tem habilitação, ou essa está cassada ou suspensa, se ela estiver embriagada, ou seu estado de saúde físico ou mental não esteja em condições de conduzir o veículo, se por seu estado de saúde físico ou mental não esteja em condições, né? Então é crime, independente se a pessoa colocou em risco o trânsito, terceiros, independentemente, né? Isso por si só já é crime. Bacana? Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou de onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Mais uma vez, né? Crime de perigo concreto, porque a própria questão trouxe, gerando perigo de dano. Então, se você trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiro, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas. Então, se você trafegar em velocidade incompatível com a da via, gerando perigo de dano nas proximidades de escolas, hospitais, pontos de ônibus, ruas estreitas, ou onde haja grande movimentação de pessoas, você pratica o crime previsto no artigo 311, né? Ou seja, se você for imprudente e da sua imprudência gerar perigo de dano, você pratica esse crime. Bacana? Avançando aqui, chegando já na parte final do estudo dos crimes de trânsito, artigo 312, inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro agente policial, perito ou juiz.
detenção de 6 meses, 1 ano ou multa, né? Então aqui a consideração é que, artigo 312, inovar artificiosamente. O estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir o agente, policial, perito ou juiz a erro. Então, se você ali propositadamente, deliberadamente muda o veículo de lugar, arrasta, por exemplo, o corpo da vítima, além, obviamente, dos crimes que você teria praticado, mas se você faz isso com o propósito de induzir a erro o policial, o perito ou juiz, você pratica também este crime. Inovar artificiosamente. Bacana? Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, procedimento preparatório, inquérito ou processo. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Então, caso haja substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, esta deverá ser aplicada nas seguintes atividades: trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento à vítima de trânsito, trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados, trabalho em clínica ou instituição especializada na recuperação de acidente de trânsito, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Então, se você pratica um crime relacionado nos artigos 302 a 312 e você tem a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade em áreas de pertinência ao trânsito, aos crimes de trânsito, suas consequências, né? Não há necessidade de gravar, né? É a necessidade de um raciocínio aqui lógico. Nos corpos de bombeiro, unidade de pronto atendimento, clínicas e instituições especializadas na recuperação de acidentes de trânsito, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Bacana? E 312b, aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1, caput do 44 do Decreto-Lei do Código Penal, né? Bom, vamos aqui às questões. Rapidamente, trouxe algumas questões aqui interessantes para entendermos aqui a aplicação em prova. Essa aqui foi Polícia Rodoviária Federal 2019. Ana dirigia pela BR-101 na altura do distrito de Campos dos Goitacazes a 60 km por hora, quando resolveu ler uma mensagem no celular, então atropelou um homem de 57 anos de idade.
Apesar de Ana ter prestado total socorro, tendo inclusive chamado socorro especializado, a vítima teve diversas fraturas. Policiais rodoviários federais que faziam patrulhamento na região não prenderam Ana em flagrante, porém relataram em boletim de ocorrência circunstanciado de forma bastante minuciosa o ocorrido e as lesões sofridas pela vítima. Né? Então, a conduta dos policiais, os policiais rodoviários federais agiram de forma correta ao não prenderem em flagrante Ana, pois se trata de um crime de trânsito na qual Ana prestou socorro. Sim, né? Agiram de forma correta. Repetindo aqui, ó, Ana dirigia seu veículo pela BR, né? A 60 km por hora, quando resolveu ler uma mensagem no celular. E então atropelou um homem de 57 anos de idade. O que ela fez? Ela prestou socorro, né? Tendo inclusive chamado socorro especializado à vítima. Todavia, a vítima teve diversas fraturas. Ana praticou o crime? Sim. Lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, não é isso? Né? Culposa por quê? Ela não tinha intenção de atropelar aquela pessoa. Ela não tinha essa intenção. Ela nem conhecia a pessoa. Não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhum motivo para atropelar aquela pessoa. Então o crime é culposo, né? Lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Bacana, beleza. Então ela cometeu o crime. Então a rigor ela seria flagrada. Todavia, a questão trouxe aquela exceção de que tratamos no início da aula. A vítima teve, porém, ela prestou pronto socorro à vítima, né? Então, os policiais não realizaram o flagrante. O que nós falamos no começo da aula? Artigo 301. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto integral socorro à vítima. Então, não há flagrante, não há fiança se houver pronto e integral socorro à vítima. Né? Então, repetindo aqui, né, segundo o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá flagrante e nem se exigirá fiança, se prestar pronto integral socorro à vítima, né? Repetindo e memorizando, os terceiros não envolvidos no acidente não responderão pelo crime de omissão de socorro. Relembrando, né? Terceiro não envolvido não responde por omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro. Eventualmente, podem responder pelo 135 do Código Penal, né? E veio uma segunda assertiva. Em razão das lesões sofridas pela vítima, cobrada na PRF, hein? Ana responderá por lesão corporal culposa prevista no Código Penal. Errado, né? Em razão das lesões sofridas pela vítima, Ana responderá pelo Código de Trânsito Brasileiro. Lesão corporal culposa do Código de Trânsito Brasileiro e não do 129 do Código Penal. Bacana. Vamos à terceira questão. Essa aqui foi CESP, delegado de polícia, Polícia Civil do Ceará, 2018. Após grave colisão de veículos, pessoas que transitavam pelo local, condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento,
deixaram sem justificativa de prestar imediato socorro às vítimas. Vamos à assertiva. Nessa situação, os terceiros não envolvidos no acidente não responderão pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Gabarito certo. Repetindo, após grave colisão de veículos, pessoas que transitavam pelo local, condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento, deixaram sem justificativa de prestar imediato socorro às vítimas. Então, terceiros que passavam pelo local não prestavam socorro às vítimas. Terceiros não envolvidos. Então, o que a assertiva trouxe aqui? Nessa situação, os terceiros, e olha o que nós falamos, os terceiros não envolvidos no acidente não responderão pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Certíssimo, né? Não. Certíssimo isso. Os terceiros não envolvidos responde por omissão de socorro previsto no Código Penal. Lembra do que nós falamos? Condutor causador responde pelo resultado. Condutor não causador, mas envolvido, responde pela omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro. Omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro responde o envolvido não causador, passageiro. Se ele omitir socorro. Bacana? Agora, terceiro, não envolvido, que foi o caso aqui da questão, responde no Código Penal. Amigo, se você é terceiro e não está envolvido, então sai fora do Código de Trânsito Brasileiro. Você vai responder no Código Penal. Omissão de socorro, né? Bacana. Então aqui, né, Delegado de Polícia 2018, né? E por último, 2019, Polícia Rodoviária Federal. Wellington, maior e capaz. Deixa eu abrir a tela aqui. Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo, para visitar a namorada em um bairro próximo àquele onde ambos residiam. Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. E vem a assertiva. Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. E aí? Errado, né? Por quê? Se trata de um delito de perigo abstrato. Então, Sandro, mesmo sabendo que o Wellington não tinha habilitação, ele prestou seu veículo.
E só dele ter feito isso, ele já comete crime. Só de ter feito isso, ele já comete crime. Então, portanto, Sandro responderá por crime de trânsito, ainda que o Wellington não tenha causado nenhum perigo de dano. Ainda que o Wellington tenha ido na casa da namorada, buscado ela, voltado, devolvido o carro, tudo certo. E acontece muito, né? Aqui, Sandro, tá tudo certo. Seu carro tá aí, ainda abasteci, intacto, não causei nenhum perigo de dano. Mas Sandro comete esse crime. O Wellington, por sua vez, não, né? Então, o que nós falamos? O fato de você dirigir sem habilitação, você não pratica crime. A conduta de quem empresta o veículo para você é mais grave. Ora, meu amigo, você é habilitado. Você colocou o carro na mão de uma pessoa que não tem carteira, na mão de uma pessoa embriagada, na mão de uma pessoa que não tinha condição de dirigir. E isso aí você vai responder como crime. Agora, Wellington, você vai cometer uma infração administrativa. Ainda que você não tenha habilitação, esse carro será multado. Bacana? Então, esse foi, pessoal, o nosso estudo dos crimes do Código de Trânsito Brasileiro. É um estudo exaustivo, um pouco cansativo, mas vimos um estudo aqui aprofundado, né, dos temas. E é isso aí. Vamos à próxima aula. Obrigado.